E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. O vídeo agora, ó, trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido tricolor. O São Paulo que está no mercado em busca de reforços. Alan, Lucas Ramon, Gaston Ávila e Alisson são os nomes da vez. O São Paulo já tem aí alguns acertos. Vou estar trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa nos comentários. Tá gostando das movimentações do São Paulo no mercado da bola? Comenta aí, quero muito saber. Antes de mais nada, vamos assistir o vídeo junto. No final eu volto, a gente vai falar muito de São Paulo, beleza? Créditos eleitorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. O São Paulo acertou a troca de jogadores com o River Plate. O meia Juliano Galopo vai permanecer na equipe argentina e o São Paulo cederá 50% dos direitos econômicos do atleta. Em compensação, ficam no Morumbi o atacante Tapia e também o lateral Enzo Dias. A informação é do portal UOL. O São Paulo que segue no mercado buscando reforços e um dos nomes comentados é o do atacante Alisson do Mirassol. Segundo o jornalista dos canais ESPN Bruno Andrade, o tricolor tem interesse em um dos destaques do Campeonato Brasileiro. O grande problema é que o Alisson está emprestado pelo Torpedo da Rússia até o meio do ano ao Mirassol, que tem uma cláusula de compra de cerca de 4 milhões de reais, o que poderia inviabilizar o negócio para o tricolor paulista. O São Paulo que também está de olho no Alan, volante do Flamengo, e também no lateral Lucas Ramon do Mirassol, que tem contrato até abril do ano que vem. Alvos de muitas críticas em 2025, o Departamento de Saúde do São Paulo passou por uma grande reformulação neste final de ano. Várias demissões foram feitas e 12 profissionais foram anunciados, incluindo fisioterapeutas, médicos e preparadores físicos. O setor passou por uma grande polêmica neste ano, principalmente em relação ao uso de canetas emagrecedoras em jogadores de futebol. Vamos por parte. Primeiro sobre o Alan. O que vocês acham desse interesse do São Paulo no jogador? Bom, se trata de um grande jogador. Eu gosto muito do Alan. No Atlético ele foi muito bem, até que foi para o Flamengo. No Flamengo perdeu espaço, teve um momento que a torcida começou a pegar no pé dele, ele deu a volta por cima, depois se contundiu. Mas é um bom jogador e eu creio que vindo para São Paulo, jogar no eixo aqui, São Paulo-Rio, acho que vai ser bom para ele, viu? O Alan teve o auge no Atlético Mineiro entre 20 e 23, mais ou menos. Ali realmente ele se destacou. Volante, canhoto, bom jogador, também gosto de como ele atua. Porém, no Flamengo, devido também a lesões, sequências de problemas físicos, ele perdeu muito espaço. Vale a aposta, o São Paulo está querendo montar um meio-campo bem forte, mantendo quem está lá, trazendo reforços, com a volta do Lucas, que já é mais um meio atacante. Eu acho que o São Paulo pode montar um time muito forte do meio para frente. Mas eu creio que o São Paulo precisa de uns jogadores de ataque, né? Meio campo tem bastante ali também. Não, mas os né? atacantes do São Paulo, o problema é que os caras machucaram, se arrebentaram inteiro, né? Joelho, caramba, quatro, aí fica difícil. Muito forte. Agora, tá faltando um homem de criação. Com certeza. Não, o Alan não é esse jogador. Não é esse cara. Não é Claro, esse aí eu concordo. Preciso de um cara. Falaram que era Alan jogador hoje. criativo, Felipe Leite jogador falou que pra acha o passe. Esse aí realmente o São Paulo não tem. É Alan. Para contratar o Alan, como é que tá? Em que pé está essa negociação? Bom, vamos lá. É uma negociação que o São Paulo quer por empréstimo, né? Uma opção de compra. O Flamengo quer colocar um valor e, obviamente, um valor que seja justo para ele, Flamengo, de um jogador que é muito bom, que é o Alan. Muito bom mesmo, mas que está sem espaço no Flamengo, está sem motivação no Flamengo nesse momento. Então, a questão financeira está sendo discutida nesse momento. O modelo de negócio que o São Paulo vai fazer com o Flamengo para ter o jogador. E, obviamente, paralelamente a isso, você também negocia com o staff do jogador. O São Paulo tem tido boas conversas, o São Paulo tem colocado muito para o jogador, que no São Paulo ele vai recuperar essa boa forma, recuperar aquele jogador que a gente viu no Atlético Mineiro temporadas atrás, que muito bom, e que também teve alguns momentos bons no Flamengo. Internamente, a avaliação é unânime dentro do São Paulo, que ele é um jogador que agregaria muito. Só ouvi coisas do tipo, joga muito, é um baita cara,
é um jogador que é um jogador que tem uma liderança também dentro de elenco, é um cara que é muito bom, um cara que pode ajudar muito o São Paulo. Então, assim, o São Paulo está muito empolgado com a contratação do Alan. Essa é a verdade. Mas não depende, obviamente, só do São Paulo. O São Paulo está negociando com o Flamengo e eu acabei de mandar uma mensagem. Como é que está a situação do Alan? Já dá para dizer que encaminhou ou ainda as conversas estão seguindo? A resposta foi: estamos conversando, sim, estamos conversando, nada fechado ainda, estamos na luta, estamos lutando. Essa é a resposta, estamos lutando. Então, assim, é um São Paulo que prioriza hoje a contratação do Alan, é uma prioridade 01 hoje dentro do São Paulo, e é uma situação que a gente vai esperar para resolver. E o Flamengo quer resolver, porque o Flamengo resolveu a questão do Felipe Luiz, né? E me parece muito claro que não está nos planos. Ninguém dentro do Flamengo gosta de descartar jogadores, isso é bem verdade, porque eles são, lógico, eles sabem que são ativos do clube e não vai depreciar um jogador, né? Mas assim, ninguém dentro do Flamengo fala que está fora dos planos, mas a gente sabe que dificilmente ele vai ter oportunidades com o Felipe Luiz. Por isso o São Paulo está em cima e o São Paulo espera fechar essa contratação. E quer fechar logo, porque daqui a pouco começa a pré-temporada, aquela coisa toda, e o São Paulo vai focar muito no Campeonato Paulista, viu? Atenção, torcedor de São Paulo. São Paulo vai focar muito no Campeonato Paulista. Vai com tudo aí para tentar tirar um pouco dessa imagem tão negativa que o clube tem deixado nas últimas competições, e não só isso, a imagem que se tem fora com tudo que está acontecendo, com todas as notícias, né? Todas as notícias extracampo que o clube tem e que o torcedor está bravo, o torcedor está muito bravo. Então o São Paulo trabalha para tentar o quê? Ajustar a coisa dentro de campo. O recado está dado. Ô, Bruno Andrade, antes de chamar nosso convidado aqui, dá aquela pincelada rápida sobre Alan, o que você tem de informação aí, por favor. A minha conexão tá boa? Tá ótima. Posso falar? Até parece que você está aqui em São Paulo nesse exato momento, mas tudo bem. Então vamos lá, coisa rápida. O Alan quer, o Flamengo quer, o São Paulo quer. Só um complemento rápido em relação àquilo que o Hernan disse. O Flamengo só não aceitou ainda porque quer uma obrigação de compra. Falta ajustar o valor. O São Paulo já fez uma primeira proposta, ainda antes da renovação do contrato do Felipe Luiz. Aí houve ali um hiato por conta dessa negociação. O Flamengo priorizou a renovação do Felipe para perceber qual seria o futuro do Alan. Resolveu o Felipe Luiz, voltou a conversar efetivamente com o São Paulo, e para essa negociação ir para frente, e todos querem, é uma questão mesmo de ajustar o valor da obrigação. Não seria tanto uma opção de compra, mas uma obrigação de compra. Ao que tudo indica, vai dar verde ou vai dar vermelho, no caso tricolor. O Alan caminha então para ser jogador do São Paulo. Deixa aí nos comentários, você tá gostando das movimentações do São Paulo no mercado da bola? Algumas atualizações sobre o Alan do Flamengo. São Paulo, Alan e Flamengo tem tudo acertado. O jogador vai ser jogador do São Paulo, só se houver uma reviravolta gigantesca. Ele quer sair do Flamengo, o Flamengo quer liberar ele. A grande questão que tá pegando é a porcentagem que obriga o São Paulo a comprar ele do Flamengo no final do empréstimo. Ele vai vir por empréstimo, o São Paulo tá negociando a porcentagem de minutos, porcentagem de jogos, valores, tudo pro Flamengo. Com o Flamengo a gente sabe que faz um jogo duro. O Flamengo é um time chato de se negociar. Não tem nada a ver com o Marcos Antônio. O Marcos Antônio também deve permanecer no São Paulo. Dificilmente o Flamengo... Dificilmente não. A probabilidade do Flamengo atravessar esse negócio do São Paulo é muito, muito pequena, bem improvável. Alan deve vir para o São Paulo. O Lucas Ramon também. São Paulo e Lucas Ramon já tem tudo acertado. A grande questão é que o Mirassol quer uma compensação financeira. Devem entrar em acordo aí, alguma coisa, porque o contrato dele, se eu não me engano, termina em abril do ano que vem. Então o Mirassol não consegue segurar um atleta dessa maneira. Assim como o Gaston Ávila. Gaston Ávila, o zagueiro do Fortaleza, também deve ser jogador do São Paulo. O São Paulo fez uma proposta pro Ajax, o Ajax achou pouco, o São Paulo refez a proposta. Deve pintar negócio. Eu só não acho interessante o São Paulo liberar o Ferrarese. Mesmo trazendo o Gaston Ávila, não seria muito interessante o São Paulo liberar o Ferrarese para o Botafogo, independente da negociação, porque eu acho o Ferrarese um bom zagueiro, gosto do Ferrarese. Acho ele um zagueiro interessante, um zagueiro que com Alan Franco, Arboleda,
Tolói, quem seja, formam uma boa trinca. Então o São Paulo tenta se reforçar. Na volância já trouxe o Danielzinho, que é um bom jogador, mas a gente vai falar sobre essas questões dos nomes do São Paulo. O São Paulo ainda precisa de ponto, o São Paulo ainda precisa de um meia. O São Paulo ainda precisa de pelo menos 2 posições que são carentes do São Paulo. Meia e atacante de beirada. O São Paulo não tem atacante de beirada. O São Paulo não tem pontas. Você tem o Ferreirinha, mas o Ferreirinha não vai conseguir jogar a temporada toda. O Alan, por exemplo, tá vindo do Flamengo escorraçado, ninguém quer. Eu não acho ele um jogador brilhante, não acho ele um jogador, vai chegar. Não, eu acho ele um jogador ok. Só que o Enzo Dias veio escorraçado do River Plate, achou o seu lugar. O Tapia, ninguém sabia, quando veio pro São Paulo todo mundo esculachou, achou seu lugar. É um cara brilhante o Tapia? Longe de ser, mas é um cara que ajuda. Que é bom tá lá, que deixa a vida dentro de campo, que tromba, que luta e que faz os seus golzinhos. Ele me lembra muito o Caleri quando o Caleri começou. Não tô falando de qualidade, tô falando do estilo. Estilão meio trombador, meio briguento, do lado bom de ser. O São Paulo ainda precisa de um meio. O São Paulo não tem um meio organizador. O Crespo até pode atuar com 3 volantes. Bobadilha, Alisson e... Bobadilha, Alan e Marcos Antônio, ou Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio? Pode, mas se você um bom time precisa de um bom meia. É um pecado capital o Luciano ser a camisa 10 do São Paulo. São Paulo precisava de um camisa 10 de verdade, um cara que organiza meio de campo, que acha passe, que desata o jogo. O São Paulo não tem esse cara. O São Paulo mais uma vez vai ser um time de um conjunto que o cara que faz a diferença é o Lucas Moura, mas ninguém sabe como o Lucas Moura vai voltar. O Lucas Moura pode atuar como 10? Pode atuar ali no meio de campo à frente dos volantes? Pode. Mas o Crespo já deu pistas que quer jogar com o Lucas Moura um pouco mais avançado. Tudo indica que às vezes, provavelmente, o Luciano pode ir para o banco e Lucas Moura e Caleri serem os jogadores de frente. O Alan tá vindo do Flamengo. Alguém garante que o Alan teve problemas de lesões? A última temporada boa do Alan foi 2023. Problema de lesões. Se esse cara lesionado no São Paulo, ele não joga mais. Ele não joga mais. Porque o departamento médico do São Paulo não recupera ninguém. O Danielzinho, destaque do Mirassol. Boa contratação, excelente até contratação do São Paulo. Mas uma coisa é jogar no Mirassol, outra coisa é jogar no São Paulo Futebol Clube. São lacunas totalmente diferentes, são parâmetros totalmente diferentes. A mesma coisa do Lucas Ramon. São Paulo e Flamengo e Alan já tem tudo acertado. São Paulo e Lucas Ramon também já tem tudo acertado. Agora tem o Alisson, esse atacante do Mirassol. Uma coisa é você atuar no Mirassol, outra coisa totalmente diferente é você atuar no São Paulo. São cenários diferentes. Ninguém sabe como esses caras vão render no São Paulo. Ninguém sabe. É uma grande incógnita. Ano que vem vai ser um ano muito difícil do São Paulo mais uma vez. Por isso que eu acho que a diretoria do São Paulo tá querendo jogadores que aguentem a temporada. Que joguem. Vai ser um time brilhante? Longe disso. Eu até acho que o Crespo... muita gente acha que o Crespo é um treinador fraco. Eu não acho o Crespo um treinador fraco. O Crespo, ele amadureceu muito treinando times da Arábia. Muito. Ele é um treinador que não é, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é preso só ao sistema de 3 zagueiros. Ele só jogava com 3 zagueiros no São Paulo porque foi o sistema que encaixou e que ele tinha peças. O Crespo, ele não tem meias para atuar num 4-4-2. O Crespo, ele não tem pontas para atuar num 4-3-3. Então, ficava inviável o Crespo mudar o sistema de jogo do São Paulo. Toda vez que o Crespo colocava linha de 4, o time de São Paulo piorava, porque não tinha peças. Ao contrário do Zubeldia. O Zubeldia, ele tinha peças, assim, pelo menos, não vou falar quantidade de peças, mas peças diferentes. Ele podia atuar com 3 zagueiros em alguns momentos, mas ele só jogava no 4-2-3-1. O Crespo, ele pediu, ele já teve entrevistas, eu quero mudar o time, mas eu não tenho peças. Eu quero alargar o time com 2 pontas, mas eu não tenho pontas. Ele poderia atuar como o Rogério Ceni atuava, no 4-4-2, com 2 meias, um meia direita e um meia esquerda. Não tem meias. Vai fazer o quê? Eu acho o Crespo um cara com boas ideias. O time do São Paulo do Crespo, quando tinha minimamente jogadores, já naquela arrancada que deu, demonstrou um bom futebol, sim.
Então a gente pode esperar boas coisas do Crespo a temporada do ano que vem. Um time que tenha a maioria dos jogadores. Eu até acho que, 5. O São Paulo conviver a temporada toda com 5 desfalques, tá ótimo. O Crespo consegue se virar. Agora não dá pra cobrar do Crespo com 9, 10, 12, 15 desfalques. Aí é impossível o cara trabalhar. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.